ficar esperando muito, a gente vai passar das 11, né? Não precisa passar das 11. Não, beleza, só pode seguir aí. Então vamos lá. Bom, deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela, né? Beleza. Tá vendo a tela aí? Tá vendo a minha tela aí? Tá tranquilo. Tá Beleza. tranquilo, dá pra ver tranquilo. Beleza. Então vamos lá, só voltar um pouquinho aqui para a gente se situar. Na última aula a gente estava falando então sobre códigos convolucionais, e aí a gente fez até um exemplozinho, né? Até um exercíciozinho com isso aqui. A gente... tá, dado isso aqui, ó. Esse era o que a gente estava usando de exemplo aqui, né? Um código convolucional, que tinha uma profundidade 3, ou seja, tinha 3 registradores de deslocamento e com 2 saídas, né? E aí, cada saída, na verdade, é calculada através de um somador aqui, né? Que soma algumas dessas entradas, não é isso? A gente falou isso na aula passada. E falei que você podia representar o codificador, né? O codificador convolucional, ou graficamente, assim, com esse desenho, ou então através dos vetores de conexão. Com esses dois aqui, por exemplo, para esse caso. Os vetores de conexão, por exemplo, o G1, que é 1, 1, 1, está dizendo que a saída 1, isso que é G1, ela é a soma da entrada 1 com a entrada 2 com a entrada 3 aqui, ó. Entrada 1 com a entrada 2 com a entrada 3. Então, somando as 3, vou dar a saída. Já a saída 2 é a soma da entrada 1 com a entrada 3. A entrada 2 não, porque ela está em 0, né? Então, está aqui somando só a entrada 1 com a entrada 3. A 2 não. Então, isso aqui é uma representação mais compacta disso aqui. Mas é a mesma coisa, né? E a gente viu como é que a gente podia codificar uma sequência, uma mensagem, né? Basta eu ir botando, iniciando com tudo 0, eu vou botando bit a bit aqui e vou deslocando os bits para a direita. Então, no caso do 1, 0, 1, 1, primeiro 1 entrava aqui, aí eu calculo aqui a soma dos 3 bits aqui que dá 1, que dá essa primeira saída. A soma do primeiro com o terceiro bit que dá essa saída aqui, então fica 1, 1 na saída. Daí depois vem o próximo bit da mensagem, que é o bit 0, e aí fica desse jeito aqui, né? Porque o 1 vai para a direita e tal, e o 0 entra aqui. E aí você tem essa soma que a gente fez na aula passada aí, né? E aí depois eu vou botando os outros bits. Botei o bit 1, depois o bit 0. A mensagem é 1, 0, 1. Então primeiro o bit 1, depois o bit 0. Depois entra de novo o bit 1 de novo, né? E aí isso aqui vai para a direita, né? O 1 vai para cá e o 0 vem para cá. Então fica 1, 0, 1. E depois tem o último bit 1 aqui. Entrou o bit 1, o 0 vem para cá, 1 vem para cá, fica 1, 0. E não acaba por aqui, né? A gente falou que para acabar, na verdade, eu ainda tenho que ir preenchendo de zeros até ficar tudo 0 aqui. Então eu coloco um 0, depois coloco 0 de novo. Até um passo antes de ficar tudo 0, não precisa ficar tudo 0. Quando fica 0, 0, 1, já, beleza, já acabou, já está resolvido. Porque o tudo 0 é sempre 0 na saída, não faz muito sentido isso aí para até ele. Você vai até um passo antes de zerar. E pronto, acabou, está codificado, né? O resultado da codificação, na verdade, é essa sequência de bits aqui, ó. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. E aí, uma coisa que a gente fez na aula passada foi representar esse codificador convolucional também como uma tabelinha, se eu quisesse, né? Com todas as possibilidades. Ou seja, se eu tiver 1, 0, 0, né? Nos registradores, ou seja, 1, 0 e 0, na saída eu vou ter 1, 1, 1. Se eu tiver 0, 1, 0, na saída eu vou ter 1, 0, e assim por diante. Aqui eu tenho todas as possíveis combinações, né, tudo que aconteceu, né? Eu tinha 0, 0 na entrada e vem 1 para... Eu tinha 0, 0, 0 nos registradores, desculpa, vem 1 na entrada, aí fica 1, 0, 0. E aí eu venho isso aqui na saída. Aí o próximo bit é 0, ele vai entrando. Então aqui está o tempo passando. Bom, isso foi só repassado que a gente viu na última aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre uma outra forma de eu representar um código convolucional.
que é através de um diagrama de estado, através de uma máquina de estados, né? Acho que você talvez já tenha visto aí, você já tenha visto máquina de estado em alguma outra disciplina, né? Você já viram máquina de estado em alguma disciplina aí? Não sei se é eletrônica, se talvez em linguagens formais, não sei se vocês têm linguagens formais. Não, até o momento não cheguei ainda não. Você não viu não máquina de estado nenhuma? Grafos, você não tem alguma teoria de grafos, não? Não tô lembrado agora. Bom, isso aqui é uma máquina de estados. Já viu alguma coisa tipo isso assim? Realmente não Não. cheguei a ver ainda não. Beleza, vamos ver agora então pela primeira vez. Uma máquina de estado, ela é uma forma de você tentar representar algum processo, vamos dizer assim. Então, o processo tem um estado qualquer e existem transições possíveis de um estado para o outro, certo? E você pode, sei lá, eu posso modelar os estados e as transições do jeito que melhor me interessar em entender o problema. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu posso ter sei lá, poderia ter um sistema qualquer um filtro para encher um copo d'água, sei lá. E aí você tem um estado em que a maquininha sei lá, a saída de água está desligada. E aí você tem uma transição que é, por exemplo, quando você coloca um copo em si, no filtro lá, que aí a maquininha automaticamente liga. E aí ela sai da transição, né? Tem uma transição que ela sai do estado de desligada para ligada e a água começa a sair. E aí você tem um sensor qualquer que detecta que o copo está cheio, aí isso daí, quando acontece isso, você tem uma transição voltando para o estado que a máquina para de encher o copo, sei lá. Então, não sei, você pode pensar em várias situações, em várias máquinas diferentes, ou situações diferentes, em que você pode modelar através de um diagrama de estado desse, tá certo? E aí, a ideia sempre é o seguinte, é que os estados são representados com bolinhas, assim, ó. Cada bolinha dessa é um estado que o sistema pode estar, no qual o sistema pode estar, e cada setinha dessa que sai de um estado para o outro é uma transição de um estado para o outro. E essa transição acontece por algum motivo, porque algum evento aconteceu. Sei lá, eu posso ter. Poderia, por exemplo, pensar nas 4 estações do ano. E tem aqui um estado que é verão, primavera, outono e inverno. E as transições podem acontecer de acordo com a data do ano. A data tal, você faz uma transição daqui para cá. Tem a data tal, você faz uma transição daqui para cá. Beleza? Você sempre vai ter transição nas estações do ano, por exemplo, você vai ter transição de primavera para verão, verão para outono, outono para inverno, inverno para primavera. Mas você nunca vai ter de primavera para verão e verão para primavera direto. Então, sei lá, são várias coisas que eu posso modelar. Cada uma, cada bolinha dessa representa um estado, cada setinha dessa aqui representa uma transição, uma possível transição de estado, uma possível variação de um estado para o outro. A gente chama de transição de estados. Beleza? No caso dos códigos, Beleza. no caso dos códigos convolucionais, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o que é um estado de um código convolucional. Né? Então, o estado do código convolucional ele vai ser representado pelos K-1 bits mais à esquerda que... Não, o estado atual são os K-1 bits mais à direita. Tá errado aqui, né? Mais à esquerda não. Mais à direita no modelo. Então, por exemplo, vamos pegar aquele nosso exemplo. A gente está usando esse exemplo aqui. Eu tenho 3 bits aqui, né? 3 registradores de deslocamento aqui. Ou seja, eu tenho 3 bits na entrada. Eu vou pegar os 2 bits mais à direita. Se fossem 10 bits aqui, eu pegaria os 9 mais à direita. Então, pegando os 2 mais à direita, e estou dizendo que isso aqui é o estado atual. Esses 2 bits aqui são o estado atual do meu codificador convolucional. E esses 2 mais à esquerda representam o próximo estado, o estado futuro. Por que é o próximo estado? Porque quando eu tiver mais um bit entrando aqui, esses 2 bits vão ser deslocados para a direita. Então, o estado futuro vai virar estado atual. Então, no meu momento futuro, o estado futuro vira estado atual. Por isso que eu defino isso aqui como estado atual
e esses dois aqui como estado futuro. Se fossem 10 bits, repito, os 9 mais à direita seriam o estado atual e os 9 mais à esquerda seriam o estado futuro, porque eu sempre desloco um para a direita, né? A cada passo, a cada interação. Tá claro o que é o estado então atual, o estado futuro? Sim, sim. Beleza. Então, eu tenho aqui, antes de representar o meu código convolucional como uma máquina de estado, um diagrama de estado, eu vou montar uma tabelinha com todas as possíveis transições de um estado para outro e como que ficam as entradas, como que ficam as saídas, certo? Como assim? Então vamos dizer que o meu estado atual é 00, ou seja, eu estou aqui com 0 aqui e 0 aqui, beleza? 0 aqui, 0 aqui. Se na minha entrada eu tiver 0 também, meu estado futuro vai ser 00, concorda? Estou com 0, com 0. Vamos fazer isso aqui. Em vez de eu só ficar falando assim, deixa eu desenhar isso aqui, fica mais fácil, porque fica mais concreto. Vamos lá. Esse aqui é meu estado atual, então. Vamos supor... Vamos supor, então, que o meu estado atual é o 0, 0. Beleza? Então, eu estou aqui no estado atual 0, 0. Se eu tivesse meu estado futuro... Não, se eu tivesse, desculpa, na entrada 0 também, então, meu estado atual é 0, 0. Meu estado futuro também vai ser 0, 0. E na saída eu vou ter tudo 0, né? Porque somando os 3 dá 0, somando o primeiro e o terceiro também dá 0. Beleza? Beleza. Ou seja, o que está escrito aí, então? Essa tabelinha está mostrando... É a primeira linha da tabelinha. Nesse caso, o conteúdo dos registradores é 000, que a gente viu ali, porque o estado atual é 00, o estado futuro é 00 também. A minha entrada é 0, então a minha saída vai ser 00. Então, só a minha entrada, que é isso aqui, é 0. Meu estado futuro é 00, meu estado atual é 00, minha saída vai ser 00 também. Agora, vamos supor que meu estado atual fosse 00, mas na minha entrada, ao invés de ser 0, fosse 1. Eu tivesse 1 na entrada. Se eu tivesse 1 na entrada, né, meu estado atual seria 00, mas meu estado futuro seria 10. Então, se eu tiver 1 na entrada, meu estado atual é 00, mas meu estado futuro é 10. Beleza? Beleza. E na saída eu vou ter 1. Por quê? Porque somando os 3 aqui dá 1. Somando o primeiro com o terceiro dá 1 também. Então eu tenho 1 na saída. Tá. Mas, vamos supor então que agora eu fui para o estado 10. Não estou mais no estado... Eu estando no estado 00 só tem duas possibilidades. Não é eu tenho 0 aqui na entrada, eu tenho 1 na entrada. Mas imagina que agora eu estou no estado 10. E na entrada vem 0. Vem 0. Então, meu estado atual é 10. Meu estado futuro é 01. Beleza? Meu estado atual é 10. Meu estado futuro é 01. Se eu tiver 0 na entrada. E minha saída vai ser o quê? Aqui vai ser a soma dos 0. 3, que dá 1. E isso aí. 0. Beleza. E a outra possibilidade? Essa eu estou no estado 10. E eu O recebo 1 estado aqui. futuro seria 1. Aí o estado futuro seria 1. Exatamente. E se a entrada fosse 1. E na saída eu vou ter 0, 1. Que é aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 1, na saída 0, 1. Beleza? Beleza. Tranquilo. E faço a mesma coisa para os outros estados. Vamos só acabar os estados já que a gente já foi na maioria. Imagina agora que o meu estado é o
meu estado é o 1. Se eu estou no estado 1 e recebo 0 na entrada, tá torto, mas bem, recebi 0 na entrada, eu estou no estado 1, vou para o estado 0, 1. Né? Na saída eu vou ter 0, 1. Estou no estado 1, recebi 0, 0, 1, na saída eu vou ter 0, 1. E se eu estou no estado 1 e recebo 1 na entrada, o estado futuro vai ser o 1 também, e nas saídas eu vou ter 1, 0. Então, se eu estou no 1, recebo 1 na entrada, fico 1, e vou ter 1, 0 na saída. E o último estado que eu não vi ainda, não falei ainda, é se eu estiver no estado 0, 1. Se eu estiver no estado 0, 1 e eu tiver 0 na entrada, meu próximo estado vai ser o 0, 0. Né? E na saída eu vou ter 1, 1. Então, se eu estiver no 0, 1, 0, o próximo vai ser 0, 0. E na saída eu vou ter 1, 1. Por outro lado, se eu estiver no 0, 1, a última possibilidade aqui é se eu estiver no 0, 1 e entrar 1 na entrada. Então, eu vou estar no 0, 1, vou para 1, 0. E na saída eu vou ter 0, 0. 0, 1, vou para 1, 0. Na saída eu vou ter 0, 0. Tá claro aqui, pessoal? Pessoal, tô falando pessoal, mas acho que só tá você por enquanto ainda, Lucas? Não, agora já tem a galera. Tá claro aí como é que eu faço para poder, dado isso aqui, chegar nessa tabela aqui, a tabela de todos os possíveis estados e transições? Tranquilo, por mim. Então, beleza. Peguei esse exemplo, né, para esse exemplo, só vale para esse aqui. Se eu tiver um codificador diferente, eu tenho que fazer isso aqui para um codificador diferente. Né? Para esse codificador, eu tenho essa tabelinha aqui. Né? Dado que, lembrando aqui, para quem chegou depois, né, ou quem chegou na hora também para relembrar, que, dado o meu codificador convolucional, eu estou convencionando que os meus n-1 bits mais à direita, ou seja, pego todos os registradores de locamento, tirando esse bit mais à esquerda aqui, todos os bits mais à direita aqui são o meu estado atual. E os n-1 bits mais à esquerda são o meu estado futuro. Então, aqui eu tenho 3 bits, os 2 mais à direita são o estado atual, os 2 mais à esquerda são o estado futuro. Se eu tivesse 10 bits, seriam os 9 mais à direita o estado atual, os 9 mais à esquerda o estado futuro. É estado futuro porque na próxima transição aqui, quando eu tiver mais uma entrada, esses 2 bits aqui vão se deslocar para a direita e vão virar os 2 bits da direita, né? Então, por isso que é estado atual e estado futuro. Então, fiz isso, vi todas as possibilidades aqui, e dadas todas as possibilidades, eu montei essa tabelinha aqui com todos os possíveis estados e transições. E agora, dado essa tabelinha, eu vou montar um diagrama de estados. É uma representação gráfica de todos os possíveis estados e transições. Né? Os estados são representados por bolinhas e o nome do estado fica dentro da bolinha. Então, o estado, quais são os estados possíveis aqui? Ó? São todas as combinações de 2 bits, né? 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Então, eu vou começar por cada linha aqui. Ó. Vou começar pela primeira linha aqui. Se eu estou no estado 0, 0 e eu tenho uma entrada 0, eu continuo no estado 0, 0. E na saída eu vou ter 0, 0. Então, eu tenho 4 informações importantes aqui. O estado no qual eu estou. Cada linha representa uma transição, né? Então, é um estado no qual eu estou. E aí, vindo uma entrada, para qual estado eu vou e qual vai ser a saída, né? E tudo isso está representado aqui, ó. Uma transição é sempre uma setinha, de um estado para outro estado. Ou no caso, como eu estou indo do estado 00 para o próprio 00, é uma setinha que sai do estado 00 e volta para o estado 00. E aí, na setinha, na transição, eu tenho 2 informações. A primeira delas é qual foi a entrada que causou essa transição. O que causou a transição aqui do estado 00 para o estado 00? Foi ter chegado um bit 0 aqui, né, na entrada. Então, aqui é a entrada, barra, qual foi a saída causada por essa transição. Então, antes da barra é a entrada que causou a transição,
E depois da barra é a saída que foi causada por essa transição. Então, a saída aqui é 0, 0. Então, essa setinha aqui, 0 barra 0, 0, está indicando que se eu estiver no estado 0, 0 e chegar na entrada um bit 0, eu vou continuar no estado 0, 0 e vai 0, 0 para a minha saída. É isso que está indicando a primeira linha. Agora, se eu estiver no estado 0, 0 e chegar na entrada um bit 1, eu vou para o estado 1, 0. Então, se eu estiver no 0, 0 e chegar um bit 1, que é 1 antes da barra, eu vou para o estado 1, 0. Então, tem essa transição aqui. E na saída eu vou ter um 1, porque é o que está indicando aqui. Então, já fiz essas duas linhas aqui. Vou fazer a terceira agora, que é se eu estiver no estado 1, 0. Ó, já desenhei o estado 1, 0. Então, o que acontece se eu estiver no estado 1, 0? Se chegar 0, o bit 0, ó, se chegar o bit 0, eu vou para o estado 0, 1. E vou ter um 0 na saída. Então, se chegar 0, vou ter um 0 na saída e vou para o estado 0, 1. Se chegar 1, eu vou para o estado 1, 1 e vou ter 0, 1 na saída. Se chegar 1, eu vou para o estado 1 e vou ter 0, 1 na saída. Beleza? Então, já representei esses dois casos aqui. Agora, eu tenho que representar o caso de eu estar no estado 1, 1. Se eu estiver no estado 1, 1 e chegar 0, eu vou para o estado 0, 1. Então, se eu estiver no estado 1 e chegar 0, eu vou para o estado 0, 1. E eu vou ter 0, 1 na saída. Por outro lado, se eu estiver no estado 1 e chegar 1 na entrada, eu continuo no estado 1, 1. E vou ter 1, 0 na saída. Então, estão aqui as possibilidades do estado. As possibilidades da saída de um estado, né, de transição de estado, são sempre duas só. O que acontece se chegar um bit 0 na entrada e o que acontece se chegar um bit 1 na entrada. E por último aqui, eu tenho o que acontece quando eu estou no estado 0, 1. Quando eu estou no estado 0, 1, se chegar um bit 0, eu vou para o estado 0, 0. Então, se chegar 0, eu vou para o estado 0, 0. E eu vou ter um 1 na saída. E se chegar 1, aqui 0, 1, se chegar 1, eu vou para o estado 1, 0 e tem 0, 0 na saída. É isso aqui. Bom, desenhei todas as transições. No final, eu tenho o meu diagrama de estado, que representa meu código convolucional, né, representado ou por essa tabela aqui, ou por aquele desenho do código convolucional, né, como é que é a cara dele, ou mesmo pelo vetor de conexão. São representações diferentes para a mesma coisa. Beleza? Então, isso aqui é uma máquina de estado que representa o meu código convolucional. Para que serve essa máquina de estado? Porque com ela também eu posso ver, não é muito difícil eu ver como que se dá a codificação de uma mensagem qualquer, né? Então, vamos pegar a partir desse código convolucional, que representa a minha máquina de estado, vamos tentar codificar alguma coisa, só para a gente ver aqui, né? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Vou apagar isso aqui, a gente já fez, né? Vou botar aqui, tá? Dado esse código convolucional, vamos dizer que eu quero codificar aquela mesma mensagem 1, 0, 1, 1, que a gente já fez lá antes, né? Como é que eu faço para codificar essa mensagem 1, 0, 1, dado esse código convolucional? Né, que é representado por isso aqui. Bom, eu parto primeiro sempre do estado 0, 0. Sempre. O estado inicial é sempre o 0, 0. Beleza? Aí, olha só, na entrada eu vou ter o quê? Um bit 1, né? Se na entrada eu tenho um bit 1, o que acontece? Eu estou no estado 0, 0. Na entrada eu tenho no 0, 0. Na entrada eu tenho um bit 1. Então eu vou para essa transição aqui, ó. Certo? Então eu vou sair do estado 0, 0 e vou vir para esse estado aqui. Vou vir para esse estado aqui, o que eu vou ter na saída? 1, 1, né? Beleza? Então, vou para esse estado aqui. Agora, logo em seguida, o que acontece?
eu tenho o próximo bit aqui, que é o 0. Então eu estou no estado 1, 0. Se chegar 0 na entrada, eu vou para essa transição aqui, ó, né? Que é 0 na entrada. Estou no 0, 1, 0. Vou para o estado 0, 1, que é para esse estado aqui. E na saída eu vou ter 1, 0. Então na saída eu vou ter 1, 0. Tá meio torto aí, mas tudo bem. Então tá, tô aqui. Agora eu recebi de novo 1 na entrada. Então, se eu estou no estado 0, 1 e recebo 1 na entrada, ó, aqui, ó, essa aqui é a transição de 1 na entrada, né? Eu vou para essa transição aqui e vai ter 0, 0 na saída e eu vou para o estado 1, 0. Então, vai ter 0, 0 na saída e eu vou para o estado 1, 0. Vou tentar alinhar um pouquinho para não ficar também tão torto assim, né? Bom, então estou nesse cara aqui. E agora, se vier 1 na entrada, eu vou ter o quê? Eu vou ter que pegar essa transição aqui, que é 1 na entrada, vai ficar 0, 1 na saída e eu vou para o estado 1, 1. Então, na saída vai ficar 0, 1, né? É o 0, 1. Então, estou nesse estado aqui. O que acontece? Acabou minha mensagem. O que eu faço agora? Vou botando zeros até zerar os meus registradores. Então, vou inserindo zeros no fundo até voltar ao estado 0, 0. Né? Então, se eu fizer 0, botar 0, vou ter o quê? Vou ter essa transição aqui, ó. 0, que é a entrada 0. E na saída, então, eu vou ter 0, 1. E vou para o estado também 0, 1. E aí, se eu tiver 0 de novo, vou botar 0 de novo para poder chegar no estado 0. O que eu vou fazer? Vou para essa transição aqui, que é 1, 1 na saída. 1 na saída. E volto para esse estado aqui, que é o estado inicial e também final sempre. Ou seja, acabou. Isso aqui é o meu dado codificado, certo? Ou seja, se eu olhar aqui rápido, fiz aqui agora passo a passo, mas eu poderia olhar rápido, só porque eu fiz a primeira vez. Ó. Começo no 0, 0. Chegou 1, 0, 1, 1. Então, ó, 1 foi 1 na saída, 0, 1, 0 na saída, 1, 0, 0 na saída, 1, 0, 1 na saída, 0, 0, 1 na saída e 0, 1, 1 na saída. Isso aqui é a mensagem codificada. Né? Fiz direto daqui. Se a gente quiser voltar lá e olhar como a gente fez nessa codificação aqui passo a passo, vamos ver, a gente chegou num resultado aqui de codificação que provavelmente, assim, a não ser que eu tenha feito alguma coisa errada, tem que ser igual a esse aqui. Vamos ver se deu igual. Ó, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ou seja, codificar aqui usando a máquina de estado, depois que você tem a máquina de estado pronta, é bem rápido e no resultado dá o mesmo, tá certo? Então, para poder avaliar aqui e ver o que vai dar uma codificação, é uma outra forma só de representar. Codificar daquele jeito, codificar desse jeito aqui, tanto faz. Funciona de qualquer jeito. Tá clara a ideia, pessoal, da máquina de estado? Sim, tá claro. Então é só uma representação diferente para a mesma coisa, né? Na verdade, ela tem ela é uma representação da máquina de estado bem útil, mas ela tem uma questão só que não está incluído na representação, que é a questão temporal, ou seja, se eu estou em um determinado estado, eu não sei se eu já passei por aqui várias vezes ou não, se é a primeira vez que eu passo por aqui, o que aconteceu antes na minha codificação. Então eu consigo saber como que eu vou codificar, mas se eu souber só o seguinte, codifiquei um monte de coisa aqui até agora e estou nesse estado aqui, tá? E o que eu codifiquei antes? Não dá para saber, não dá para saber de que estado que eu vim, por onde que eu passei, isso eu não tenho como saber.
Não que isso seja um problema, é só uma característica da representação, certo? E se eu tivesse uma representação por uma árvore binária, né? Para cada estado eu tenho duas possibilidades, ou se chegar a zero, eu vou para o estado, eu tenho na saída zero, desculpa, na saída eu tenho 0, 0, e aí eu continuo no estado zero. Se chegar a 1, eu tenho 1 na saída, eu vou para o estado 1, 0. Se eu for fazendo isso com todas as possibilidades aqui, eu vou ter uma árvore binária gigantesca, e se eu souber que eu estou nesse estado aqui, por exemplo, eu sei que antes eu passei por esse, que antes eu passei por esse, que antes eu passei por esse, eu sei exatamente o que foi sendo codificado. Só que essa representação aqui é muito complexa, né? Imagina, depois de poucos passos aqui, eu vou ter um crescimento exponencial no tamanho dela, né? Então, olha só, com 1, 2, 3 passos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diferentes, com 3 passos. Imagina se eu tiver com 9 passos, eu vou ter 1024 diferentes aqui. Vai ser impraticável desenhar uma árvore desse tipo aqui. Beleza? E aí, por isso, existe uma outra representação, que é uma representação em treliça. Né? Então, eu tenho a representação em máquina de estado, que a gente viu aqui no diagrama de estado, mas até a partir do diagrama de estado, eu posso obter a representação na forma de treliça. A representação na forma de treliça é uma representação em que eu tenho também todas as possíveis transições de um estado para o outro, mas isso acontecendo ao longo do tempo. No eixo X aqui eu tenho o tempo passando, e no eixo Y eu tenho os estados. Né? Então, vamos pegar isso aqui, vamos colocar lá naquele meu desenhozinho, do lado da máquina de estados, só para a gente poder ver isso com mais clareza. Tenho essa máquina de estado aqui já. Vou só tirar esses desenhozinhos aqui, só para ficar mais limpo. Bom, tem a máquina de estado aqui. E aí, aqui no diagrama que a gente chama de diagrama de treliça, isso aqui então é o diagrama de estados ou máquina de estados. E esse aqui é o que a gente chama de diagrama de treliça. Nós estamos chegando a uma coisa que vai ser importante aqui, tá? Isso aqui é muito importante para o processo de decodificação. A gente viu como é que funciona a codificação, isso aqui você vai usar para decodificação. Então vamos lá, eu tenho um diagrama de treliça, e aí a ideia é o seguinte, ó, cada pontinho desse aqui na vertical é um possível estado, né? Eu tenho estado 0, 0, tá aqui, ó. Então aqui é o estado 0, 0, aqui também, aqui nessa vertical aqui, ó, todos esses pontos nessa mesma posição vertical representam o estado 0, 0. Aqui todos representam o estado 1, 0, aqui o estado 0, 1 e aqui o estado 1. Podia estar na ordem que eu quisesse, tá? Tá nessa ordem aí só porque, sei lá por quê. Bom, então a ideia é o seguinte, na vertical, né, no eixo vertical aqui, eu tenho os diferentes estados. No eixo horizontal, eu tenho o tempo passando. Então, inicialmente, como eu falei com vocês, eu sempre começo o funcionamento do meu codificador convolucional no estado 00, né, com os registradores todos zero. Então, no estado 00. E aí, o que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. Se chegar a zero, eu continuo no estado 00, eu vou ter 00 na saída. Então, se chegar a zero, eu continuo no estado 00, por isso que essa reta ligando aqui ao zero, continuando em zero no próximo momento. Né? Tem 0 na entrada e 0, 0 na saída. Ou então, se vier 1, eu vou ter um 1 na saída e vou para o estado 1, 0. Então, a outra possível transição do estado 0, 0 é, no próximo passo aqui, eu vim para 1, 0, quando eu tiver 1 na entrada, e aí eu vou ter um 1 na saída. Então, quando eu chego nesse segundo momento aqui, eu tenho duas possibilidades já. Ou eu ainda estou no estado 0, 0, ou então eu fui para o estado 1, 0. Então, já tem essas duas possibilidades. Inicialmente, eu só tinha como estar aqui. A partir desse momento, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, depende do que veio na minha entrada. Estando aqui, eu já vi o que acontece. Ou eu continuo aqui, ou eu vou para o estado 1, 0, no próximo momento.
Estando aqui, eu não entendo o que pode acontecer. Ó. Se eu estiver no estado 1, 0, se chegar a 0, eu vou para o estado 0, 1. Então, se chegar 0, eu vou para o estado 0, 1. Com um 0 na saída, né? Entendi. Com um 0 na saída. E se chegar a 1, eu vou para o estado 1, com 0, 1 na saída. Então, eu vou para o estado 1, 1, com 0, 1 na saída. A partir desse momento, do terceiro momento aqui, eu tanto posso estar no estado 0, 0, quanto no 1, 0, quanto no 0, 1, quanto no 1, 1. Depende do caminho, do que foi acontecendo, quais foram as entradas, né? Então, a partir desse momento, eu posso estar em qualquer um dos 4 estados. E aí, se eu estiver no estado 0, 0, eu já vi o que acontece. Eu posso vir para cá ou para cá. Se eu estiver no estado 1, 0, eu também já vi o que acontece. Eu posso vir para cá ou para cá. Se eu estiver no estado 0, 1, que é aqui, ó, se chegar a 0, eu vou para o estado 0, 0. E eu tenho 1 na saída. Se chegar a 1, eu vou para o estado 1, 0, com 0, 0 na saída. 1, 0, 0 na saída. Para o estado 1, 0. E por último, se eu estiver no estado 1, 1 e chegar a 1, eu vou continuar no estado 1 e vou ter um 0 na saída. Mas, em compensação, se chegar a 0, eu vou para o estado 0, 1 e vou ter 0, 1 na saída. Então, vou para o estado 0, 1 e vou ter 0, 1 na saída. A partir daqui, isso tudo só se repete, porque a partir do terceiro momento, eu sempre vou poder estar em qualquer um dos estados. Então, eu tenho aqui todas as possíveis transições. Então, o diagrama de treliça, depois de um tempinho, não muito demorado, eu tenho aqui já todas as possíveis transições em cada um dos passos. No começo é que eu tenho menos possíveis transições, porque eu começo sempre do estado 0, 0. Então, se eu disser para vocês assim, olha só, eu estou nesse estado aqui, eu já sei quantas codificações foram feitas até o momento. Não dá para eu saber exatamente por onde eu vi, mas dá para eu saber, por exemplo, que provavelmente eu fiz isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois, sei lá, depois isso aqui. Pronto, eu cheguei aqui. Então, não dá para eu saber exatamente qual caminho que eu percorri, mas dá para eu saber quantos bits eu codifiquei até o momento. Beleza? Na verdade, dá até para eu representar graficamente uma codificação. Então, voltando àquela codificação que eu tinha feito lá, codificar a mensagem 1, 0, 1, 1, né? Eu posso codificar ela fazendo assim, ó, como é que é 1, 0, 1 lá? Estou no estado 0, se tiver 1 eu vim para cá. Aí 0 eu vou para onde? Se eu estou nesse estado tem 0, eu venho para cá. E 1, se tiver 1 agora, se eu estou nesse estado e vem 1, eu vou para cá. E se eu estiver nesse estado e vier 1 de novo, eu vou para cá. E aí, olha só, eu estou no estado 1, 1, né? Acabei no estado 1. Só que eu tenho que acabar sempre no estado 0, 0. Então, eu vou inserindo 0 na entrada até chegar no estado 0, 0. Então, eu vou inserir 0 na entrada, que aí já vim para cá. Vou inserir 0 de novo na entrada, e aí vai vir para cá. Pronto, esse desenho em vermelho representa a codificação, o processo de codificação dessa mensagem 1, 0, 1, 1. E qual é o resultado da codificação segundo o diagrama de treliça? Eu tenho que olhar todas as saídas aqui, ó, em sequência. Ó. É 1, 1. Essa aqui que é 1, 0. Assim só para separar. 1, 1. Essa aqui que é 1, 0. Essa aqui que foi 0, 0. Essa aqui que foi 0, 1. Essa aqui que foi 0, 1 de novo na saída, né? E essa última aqui que foi 1, 1. Então, esse é o resultado da codificação, né? Olhando pelo diagrama de treliças. Se eu olhar lá o que eu fiz até agora, fazendo pelo diagrama de treliça, também bate direitinho, né?
Então, tanto faz se eu fizer pelo diagrama de treliça, se eu fizer pela máquina de estados, ou se eu fizer no codificador convolucional lá na representação gráfica dele, o resultado da codificação tem que ser o mesmo, porque são só formas diferentes de representar a mesma coisa. Deu para entender aí, pessoal, o diagrama de Beleza. treliça? Tranquilo. Deu para entender a máquina de estado e deu para entender o diagrama de treliça? Sim, sim. Só me tirou uma dúvida aqui, professor. Diga. Sobre a prova, você vai cobrar algum deles específico ou a gente pode ficar à vontade aí porque a gente achar melhor? Não, na verdade, eu vou. A maioria das vezes eu vou. Não, eu vou ter um exercício, eu posso cobrar algum específico. Deixa eu pensar aqui. Não, tem vezes que eu vou dizer de maneira geral e não, às vezes eu posso dar, por exemplo, dado essa máquina de estado aqui, faça isso. Ou dado esse diagrama aqui, faça aquilo, entendeu? Beleza. Pode ter um ou outro. Mas a ideia é o seguinte, olha só. Vamos fazer uma pausa aqui um minutinho. Nós estamos praticamente acabando, tá? Essa parte de código convolucional, ela é bem tranquila. Isso aqui, depois disso aqui, né, que é que a gente está aqui. Isso aqui é o que eu acabei de desenhar ali, o caminhozinho ali. Depois disso aqui, a gente vai falar sobre o algoritmo de Viterbi, que é de decodificação, que é o processo de decodificação de uma mensagem. E aí acabou. Isso aqui é só mais uma coisinha a mais, mas isso aqui é só curiosidade. Então só falta falar sobre o processo de decodificação. Então qual é a ideia? A ideia vamos olhar aqui, deixa eu ver se minha ideia vai bater direitinho. É a gente fazer a prova dia 9, eu acho, né? A gente tem até dia 15, não, a gente tem até dia 15 para fechar, né? Então, não, acho que provavelmente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, vamos fazer o seguinte, a gente faz dia 2, que é a semana que vem, a gente acaba. Como que a gente acaba? Eu vou falar ainda aqui sobre decodificação, hoje ainda, dá tempo, tá tranquilo. E a gente, dia 2 a gente vai ficar fazendo os exercícios aqui. Vai dar uma revisada, fazendo exercícios e tal, para poder fixar direitinho. E aí, para não ficar muito em cima, e no dia 9 eu dar a prova, né? E aí fica muito, muito em cima, se alguém precisar de um substitutivo fica ruim, eu faço o seguinte, para a gente não fazer na correria também. Nesse fim de semana aqui, ou depois desse prazo aqui, eu deixo a prova igual a gente, acho que a última a gente fez assim, eu dei fora do horário da aula, um tempo para vocês fazerem a prova. Foi assim que a gente fez a última nessa disciplina? Eu não lembro Sim, agora. sim. Acho que foi, né? Foi isso aí. Então a gente faz assim também. Eu coloco aqui para vocês, porque aí dia 9 eu entrego os resultados aí para vocês, a gente dá uma corrigida na prova, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente fecha com mais calma, com mais tranquilidade. Beleza? Tranquilo. Então a Beleza. gente faz assim. Então a gente vai, hoje a gente consegue aqui falar só mais o que falta aqui, que é a parte de decodificação, que tem a ver com treliça, então é bem nesse assunto aqui. E aí no dia 2 a gente fica mais em fazer uns exercícios, tirar umas dúvidas ainda e tal, para fazer a prova ao longo aqui do fim de semana aqui, de repente sexta, sábado, domingo. Aí vocês escolhem aí o melhor horário para vocês fazerem. Beleza? Show. Beleza. Então vamos lá. Vamos só acabar aqui. Aí é bom que a próxima aula, os exercícios já vão dar uma luz aí de como que as coisas podem acontecer. Vamos lá. Bom, dado isso aqui do diagrama de treliças, então, vamos falar do algoritmo de Viterbi, que é o de decodificação. A gente viu, na verdade, a gente viu como é que funciona o processo de codificação e viu várias formas de você chegar na codificação, né? Eu posso chegar na codificação indo passo a passo no desenho lá, eu posso chegar na codificação indo pelaquela tabelinha, eu posso na codificação ir pela máquina de estado, ou pelo diagrama de treliça. Já a decodificação, o processo de decodificação usado para código convolucional no mundo inteiro foi proposto por um matemático chamado Viterbi.
cara propôs isso aqui, patenteou isso aqui, se não me engano, e ficou milionário com isso aqui. É uma decodificação baseada em máxima verossimilhança. Máxima verossimilhança quer dizer que é para ser o... Se baseia o seguinte, eu vou tentar achar o mais próximo possível do que eu recebi. Eu tento achar o que poderia ter sido transmitido, que é mais próximo possível daquilo que eu recebi. Então, a ideia da decodificação é tentar corrigir erro, né? Então, se eu estou corrigindo o erro, é porque pode ser que eu não receba exatamente o que eu esperava que eu recebesse. Então, o processo de decodificação é o seguinte, se eu receber alguma coisa que poderia ser exatamente desse jeito, eu considero que está certo. Se eu receber alguma coisa que não dava para ser exatamente desse jeito, que parece que alguma coisa está errada, então eu vou decodificar para o que poderia ser correto, que é mais próximo do que eu recebi. Ou seja, eu vou assumir que teve a menor quantidade de erro possível. E o que vai medir a similaridade entre o que eu recebi e uma possível sequência é a distância de Hamming. Então, vamos fazer isso aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes. Eu vou pegar essa treliça aqui, que eu já tinha aqui prontinha, né, que a gente fez aqui. Eu vou desfazer esse caminhozinho dela aqui. Tá. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu agora eu quero decodificar. Então vamos supor que do lado do receptor, o receptor recebe isso aqui. O cara recebe essa sequência de bits. E aí o receptor, quando ele recebe isso aqui, né, ele não tem como saber se teve algum erro na transmissão ou não, só recebendo isso aqui. De cara, né? Quer dizer, ele tem, a gente vai ver como fazer. Mas, a princípio, eu só olhando os bits, não tem como saber se tem bit errado ou se não tem. Então, a ideia do código convolucional, assim como era a ideia também do código de bloco linear, é te dar algum mecanismo que, dadas você recebendo uma sequência, eu consiga tentar estimar se teve erro em algum lugar ou não, e se teve, eu tentar corrigir esse erro. Então, eu vou tentar decodificar esse cara aqui. Então, a ideia é a seguinte, vou pegar a ideia é a gente, dado que a gente entendeu como é que funciona o processo de codificação, o processo de decodificação, ele é muito baseado na codificação. Então, vou só dar uma espalhadinha nos bits aqui para ficar mais arrumadinhos. E cada 2 bits, porque como eu codifico 2 bits de cada vez, né, porque eu tenho 2 saídas no meu codificador, no meu decodificador eu também vou decodificar 2 bits de cada vez, certo? Então, vou pegar cada 2 bits aqui e botar num passo desse aqui. Então, imagine que eu receba isso. A princípio, eu não sei se tem algum erro ou não. Então, agora eu vou tentar avaliar para ver se teve algum erro de transmissão ou não e tentar corrigir esse erro. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que o cara, primeiro, ele vai lá e recebe 1. Ele recebeu 1 na entrada. Né? Desculpa, ele recebeu 1 do transmissor. Né? O receptor recebeu 1. Se ele recebeu 1, ele, na verdade, os primeiros 2 bits que ele recebeu podia ser 00 ou ser 1, concorda? Imagina só, o cara que está transmitindo, ele sempre começa no estado 00. Então, se a mensagem que ele quer transmitir se inicia por 0, ele vai transmitir 00. Se a mensagem que ele quer transmitir se inicia por 1, no fundo, o que ele vai transmitir é 1. Né? Dada essa entrada, tem essa saída. Então, do ponto de vista do receptor, quando ele começa a receber uma sequência de bits, ele tem 2 possibilidades. Ou ele vai receber 00 ou ele vai receber 1. Não tem como ele receber 01 nem 10, concorda? Ou ele vai receber 00 ou ele vai receber 1, porque são as 2 possíveis saídas do transmissor, do codificador. Então, quem é o decodificador, Sim. A entrada do decodificador, a entrada do receptor, é a saída do transmissor, né? Então, o transmissor só pode ter tido na saída dele 00 e 1. Então, na entrada do receptor só pode ter tido 00 ou 1. Qualquer coisa diferente disso é porque teve erro de transmissão. Então, ele recebeu 1. Beleza, opa, pode ser por aqui. Então, assim, a princípio, o mais provável é que tenha acontecido isso aqui, ó. Né? Que na transmissão tenha acontecido essa transição. Tá claro?
Sim, claro. Então, dado que o receptor recebeu um 1, o mais provável é que tenha acontecido isso. É o mais provável, mas não é a única possibilidade. Pode ser que o cara realmente tenha transmitido 00. E eu tenha tido erro nos 2 bits, a probabilidade é pequena, mas pode ter acontecido. Eu tenha tido erro de transmissão nos 2 bits e o cara transmitiu 00 e chegou um 1 para mim. Tá. Se chegou... Se tiver vindo por aqui, a distância de Hamming é o número de bits diferentes, né? Entre o que eu recebi e o que eu deveria ter recebido para poder chegar, né, para estar nesse ponto aqui, a distância de Hamming aqui vai ser 0. Concorda que a distância de Hamming aqui vai ser 0? Porque para eu estar nesse estado, eu tinha que ter recebido 1. E eu recebi 1 mesmo. Então não teve diferença nenhuma. Já se eu disser o seguinte, não, apesar de eu ter recebido 1, o que o cara transmitiu foi 00, né? Então aí eu estaria nesse estado aqui, daí a distância de Hamming é 2. Porque só é possível eu estar nesse estado aqui se a diferença entre o que eu recebi e o que eu deveria ter recebido for de 2, né? Porque tem 2 bits diferentes. Tá claro? Tranquilo. Bom, e no próximo passo? No próximo passo eu recebi um 0. E aí, se eu recebi um 0, eu tenho várias transições possíveis. Ó. Se eu estiver nesse estado aqui, eu só poderia ter recebido 0, 0 ou 1, 1. Né? Então, a distância de Hamming entre 0, 0 e 1, 0 é 1. Mais 2 que eu tenho aqui já acumulados dá 3. Então, só dá para no terceiro passo aqui, né, depois de 2 execuções, eu estar nesse estado aqui, se eu tiver com distância de Hamming 3, ou seja, se tiver tido erro na transmissão de 3 bits. 2 aqui e mais 1 aqui. Aqui, ó, entre 10 e 11, a distância de Hamming é 1. Então, para eu estar nesse estado aqui, também distância de Hamming 3. Por que 3? Porque era 2 aqui, mais 1 de diferença para 3. E nesse estado aqui? Aqui, ó, é 1, 0. 1, 0 com 0, distância de Hamming 0. Se era 0, continua 0. Então para eu chegar nesse estado aqui, distância de Hamming 0. Quer dizer que não teve erro de transmissão. Se eu não tiver tido erro de transmissão nenhuma, eu vou estar nesse estado aqui direitinho. Já esse aqui, ó, que é 0, 1, né? Daqui para cá é 0, 1. 0, 1, a diferença entre 0, 1 e 1, 0, são 2 bits de diferença. Então, para estar nesse estado aqui, distância de Hamming acumulado 2. Quer dizer que tem que ter tido erro na transmissão de 2 bits até o momento. Então, até esse passo aqui, o mais provável é que isso aqui tenha acontecido, que não tenha tido erro. Eu sempre acho mais provável que não tenha tido erro do que tenha tido erro, certo? Porque apesar de ter chance de erro, a probabilidade de erro é sempre menor que 50%. Então tem sempre mais chance de não ter tido erro do que ter tido erro. E vou para os próximos passos. Ó. Só que agora eu tenho várias possíveis transições, né? Então agora ó, eu recebi um 0. Então se eu sair daqui para cá, 1, 0 e 0, 0, a diferença dá 1, né? 1 mais 3, distância de Hamming 4. Da mesma forma, olha só, eu posso chegar nessa transição, nessa etapa aqui, eu posso chegar nesse estado tendo vindo do 00 e tendo vindo do 01. Se eu tiver vindo do 01, ó, é porque eu recebi um 1. E se eu recebi 1, a diferença entre 1 e 1, 0 é 1, né? Então aqui era 0, mais 1 acumulado, 1. Então, nessa terceira etapa aqui, eu posso chegar no estado 00, tendo vindo por este caminho. Isso me dá uma distância de Hamming acumulada de 4. Ou tendo vindo por este caminho. E aí isso me dá uma distância de Hamming acumulada de 1. Tá claro isso aqui? Beleza. Então, de cara, eu já chego à conclusão que o mais provável, se eu na terceira, depois de ter recebido 6 bits aqui, se eu estiver neste estado aqui, o mais provável é que eu tenha vindo por esse caminho aqui de baixo. Porque 1 é maior que 4. Então, tipo assim, se eu cheguei nesse estado aqui, é muito mais provável eu ter vindo por esse caminho de baixo do que eu ter vindo por esse caminho de cima. Beleza?
Então já posso jogar Tranquilo. fora esse caminho de cima. Eu não vou apagar ele não, para não... depois a gente não esquecer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ele. Vou fazer esse aqui. Não. Esse aqui não, porque esse aqui tá melhor. Bom, no estado aqui de baixo agora. No estado de baixo, né, se eu recebi 1, 0, eu teria que ter recebido 1 para sair daqui e vir para cá. Então, distância de Rem 1, mais 3 aqui dá distância de Rem 4. Ou, nesse estado, eu podia ter vindo aqui por baixo. Que dá, para vir aqui por aqui, tinha que ter recebido 0, 0. Só que eu recebi 1, 0. Né? Então, 0, 0 com 0 dá distância de Rem 1. Né? Se eu tinha 0, agora distância mais 1 aqui acumulado, dá 1. E aí acontece a mesma coisa, né? Por cima era 4, por baixo é 1. Então é muito mais provável que eu tenha vindo por baixo. Distância de Rem 1. E aqui? Se eu vier daqui para cá, ó, 1, 0. 1, 0 com 1, 0 dá 0, né, de distância de Rem. Mais 3 que eu tinha acumulado. Se eu vier por cima, então tem distância de Rem 3. Se eu vier por baixo, 1, 0 e 0, 1 aqui, ó, distância de Rem 2. 2 mais 2, 4 acumulado. O 4 está maior do que 3, então se é para estar nesse estado, é porque eu vim pela transição de cima e não pela transição de baixo. E nesse último estado aqui, né? 1, 0 aqui, para vir por aqui eu tinha que estar 0, 1, então dá 2, né? Diferença de 2 aqui. 2 mais 3, 5. E aqui por baixo, 1, 0 com 1, 0, né? A saída igualzinha. Com 2 aqui acumulado, 2, né? E aí, esse 5 aqui é que eu já posso descartar. Então eu já sei que ou eu vou estar nesse estado, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Se for aqui, é porque eu vim por baixo. Se for aqui, também eu vim por baixo. Se for aqui, eu vim por cima. Se for aqui, eu vim por baixo, o mais provável. Tem essas 4 possibilidades até o momento. E aí vou para o próximo estado, vou fazer a mesma coisa. Vamos lá, rapidinho a gente acaba. 0, 1. Agora eu vou fazer mais rápido aqui, tá? Recebi 0, 1. Podia ser 0, 0, distância de Rem aqui 1. Acumulado com 1, que era do estado anterior, né? 1 mais 1, 2 se vier aqui por cima. Se vier por baixo, ó, eu estou em 3. 3 mais qualquer coisa já vai dar mais que 2, né? Então nem adianta ver o que vai ser, tá certo? Ou seja, se eu estiver nesse estado, é melhor de eu ter vindo por aqui. Vou depois ter vindo por aqui, por aqui, por aqui. Certo? Então o melhor é ter vindo por aqui mesmo. O mais provável é que eu tenha vindo por aqui. Tá claro, pessoal, aqui? Esse eu não cheguei nem a desenhar o próximo aqui. Claro, tá claro sim. Esse aqui, se eu vier aqui por cima, né, é 1, 1. 1 com diferença em relação a 0, 1 dá 1. 1 mais 1, 2 aqui, né? Então, se eu vier por cima é 2. Por baixo, ó, já parte de 3. 3 mais alguma coisa, então já não é nada. Então, com certeza já veio por cima. 2 aqui também. Esse aqui, para vir aqui, é 1, 0. 1, 0 em relação a 0, 1, diferença de 2. 2 mais 1, 3, né? Se vier por cima, 3. Se vier por baixo, daqui para cá, é 0, 1. 0, 1 com 0, 1, dá 0, né? Mais 2 que eu tinha aqui, 2, então. Opa, esse aqui ficou melhor por baixo. Então, por cima aqui, eu vou até apagar, que agora eu não estou botando. E aí eu estou botando assim o número embaixo para indicar que é o vindo por baixo. O número em cima indicando que é vindo pelo caminho de cima, né? E do último aqui, eu tenho, se vier por aqui, é 0, 1, né? Certo? 0, 1, 0, 1 com 0, 1. Distância de Rem em 0. Aqui está em 1 também, então. Distância de Rem em 1. Aqui eu não preciso nem ver, porque já estava 2, com qualquer coisa a mais que vier aqui, vai ser mais 2, vai dar 3. Então, é por aqui.
Então, por enquanto, parece que o mais provável é que eu esteja nesse caminho aqui. Mas vamos continuar. Se tiver 0,1, 0,1 com 0,0 dá 1. 1 mais 2, 3. Né? E aqui, ó, 0,1 com 1, a diferença é 1. 1 com mais 2 aqui do estado anterior, 3 também. Aí o que acontece? Eu tenho uma distância de Hamming 3 se vier por cima ou se vier por baixo. Então, se eu chegar à conclusão que o melhor caminho é vir por aqui, eu não tenho como decodificar, porque chega aqui, tanto faz. Eu tenho a mesma chance de vir por cima ou vir por baixo. Então, já não dá para eu decidir se eu vou por cima ou por baixo. Então, esse cara aqui eu já cheguei num estado que pode complicar minha vida se eu decidir que por aqui é o melhor caminho. Mas, por enquanto, vamos deixar isso quieto. Aqui, ó, essa transição daqui para cá, desse estado para chegar nesse estado, 1, com 0,1 distância de Hamming 1. Então, por cima eu tenho uma distância de Hamming 3. Por baixo, ó, 0,0 com 0,1, né, a distância de Hamming 1, somando com 2 que eu tinha antes, 3 também. Então, também complicou minha vida agora aqui. Também tem 3 para cima e para baixo. Então, se chegar nesses caras aqui, já era, cagou. Nesse cara aqui, por enquanto eu vou torcer para que esses caminhos aqui não sejam os melhores caminhos para mim, por enquanto. Esse cara aqui, se vier daqui, essa transição por aqui, né? 1,0 com 0,1, a diferença de Hamming é 2, mais 2 que eu tinha acumulado, 4. Aqui, 0,1 com 0,1, distância de Hamming, a diferença aqui, né? A distância de Hamming entre esse e esse é 0. Com 1 que eu tinha acumulado, 1. Então aqui é o melhor 1 por baixo. Esse 4 aqui eu posso até apagar, porque é muito pior do que o 4. O 4 é muito pior que 1, né? E por último, por aqui, ó, teria que ser 0,1. 0,1 com 0,1 dá 0. Ficam 2 aqui acumulados. E por baixo, né, 1, 0. 1, 0 com 0,1 dá 2. Mais um acumulado daria 3, que seria pior. Então, por enquanto, eu tenho essas possibilidades aqui. Por enquanto, parece que esse aqui é o melhor. Então, que bom, porque esse aqui vai me ferrar a vida, né? E por último, presta atenção, agora é o último, os últimos bits que eu recebo, eu tenho mais uma questão que pode me ajudar aqui. Os últimos bits que eu recebo, eu tenho que no final sempre chegar no estado 00. Né? Eu não posso chegar nos outros estados. Sempre termina no estado 00. Então eu sempre tenho que terminar ou nessa transição ou nessa transição aqui. Então, olha só. Então eu não preciso nem avaliar as outras se eu não quiser. 1 com 0,0, distância de Hamming, 2, né? Com 3 acumulado aqui, daria 5. 1 com 1, distância de Hamming 0. Com 1 acumulado aqui, 1. Então esse 5 aqui está muito pior, né? Então, o que deu para eu ver? Qual foi a transição? Vamos fazer o caminho de trás para frente agora. O que eu estimei que deve ter sido a codificação, deve ter sido vir por aqui. Daqui, eu vi que é vir para baixo, né? Que era o melhor. Que é fazer isso aqui. Daqui, eu vi que era vir para cima. Que é fazer isso aqui. Daqui, o 1 está embaixo, né? Então, eu vi que era vir para baixo. Mas que é o melhor, que é fazer isso aqui. Aqui, só tinha uma possibilidade, que é vir para cá. E depois vir para cá, né? Então, isso aqui que deve ter sido a codificação. Então, a codificação que deve ter sido feita deve ter sido essa aqui. Baseado no fato de que esse foi o que chegou no destino aqui, né, no final, com a menor distância de Hamming acumulado. Então, foi isso aqui. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer o seguinte, que no fundo, apesar de eu ter recebido isso, o que eu deveria ter recebido era 1, ou seja, que está certinho, 1, 0, que está certinho, 0, 0, opa, não está certo, eu deveria ter recebido 0, 0, apesar de ter recebido 1, 0, 0, 1, que está certinho, 0, 1, que está certinho, eu estou olhando cada uma das transições, né? E 1, 1, que está certinho. Então, tem erro aqui que eu consegui, apesar de ter tido erro,
decodificar direitinho. Ou seja, decodificar da mensagem, o que é? O decodificador faz agora? Ele olha as entradas, né? Porque a mensagem, ela foi obtida a partir da... Tá meio torto aqui, né? A mensagem, ela quando foi codificada, né? Apesar de eu ter transmitido a saída, a mensagem original era a entrada. Então o cara pega aqui, olha, qual era a mensagem original? Era 1, 0, 1, 1. Depois são só zeros para poder chegar até o destino, né? Então eu consigo decodificar a mensagem 101, apesar de ter tido um erro de transmissão. Tá claro a ideia? Sim, tá claro. Então, para chegar ao destino, ele segue o caminho mais curto para o 0? segue o caminho de menor peso, né? De menor peso acumulado, né? A gente foi acumulando as distâncias de Hamming. É o de menor peso acumulado de distância de Hamming. Sim. Beleza? Entendi. E aí com isso eu consigo ver que É a mesma coisa na máquina de estado. Exatamente, a mesma coisa. Aqui, só que aqui eu tô usando, agora eu usei para decodificar, né? É o mesmo princípio da máquina de estado, só que agora eu usei ela aqui para decodificar. Beleza? Nós vamos fazer uns exercíciozinhos na próxima aula com isso aqui. Eu vou dar uma pausa, né? Para a gente não falar mais coisa também. Também, o que falta a gente falar aqui é a mesma coisa que eu fiz ali. A gente chegou a essa conclusão aqui, que era decodificado. E vai falar um pouquinho sobre capacidade de correção, mas isso na próxima aula eu falo que é rapidinho, 2 segundos. Eu só queria falar uma coisinha, que é o seguinte, que nos códigos convolucionais já existe tabelado por testes, né? Quais são os melhores códigos convolucionais que a galera já achou aí para, dependendo a extensão de influência é o número de registradores de deslocamento, né? E a taxa aqui porque vai ter quantas saídas eu tenho, né? 1/2 eu tenho 2 saídas, 1/3 eu tenho 3 saídas, 3 bits para cada entrada. E aqui eu tenho a extensão de influência, são quantos registradores de deslocamento eu tenho, né? Então, se eu tiver 3 registradores de deslocamento, esse que a gente usou, uma das saídas são os 3 registradores de deslocamento somados, e a outra saída é o primeiro com o terceiro, é o melhor código convolucional desse tipo aí que a gente tem. Mas tem vários outros códigos convolucionais aqui, mas já foram testados por simulações e tal, e tem tabelado. Então, hoje em dia, se o cara precisar de um código convolucional que tenha 8 registradores de deslocamento, né, e com 2 saídas e tal, opa, esse aqui é o melhor de usar. Por quê? Porque alguém já ficou testando, simulando tudo e chegou à conclusão que esse aqui que era o melhor. Então, essas coisas já são meio que tabeladas hoje em dia. Beleza? A gente viu aqui codificação e decodificação, já viu um bocado de coisa. Eu vou parar por aqui hoje, parar um pouquinho antes, só para a gente poder respirar um pouco. Na próxima aula a gente faz uns exercíciozinhos disso aqui. Falta pouquinha coisa de eu falar aqui só sobre capacidade de correção, mas é bem mole, bem rápido. Né? Tem a ver com o diagrama de estado aqui. Só de curiosidade, quase que de curiosidade, nem é tão importante. E com isso aqui a gente meio que finaliza como é que funciona o processo de codificação de códigos convolucionais, beleza? Eu vou falar na próxima aula só sobre, eu vou dar uns exercíciozinhos, e vou falar rapidinho sobre código turbo e LPCD e LDPC. São 2 tipos de código que são usados hoje em dia, que também é 5 minutos para falar de cada um, porque uma vez que a gente já viu como é que é um código convolucional, como é que é um código de bloco linear, ele é mole de entender. Mole mesmo, é fácil mesmo de entender. Muito mais fácil do que esses aqui. Beleza? Vou fazer uma chamadinha aqui rapidinho, pessoal. E a máquina de estado. Desculpa, o Henrique, você me perguntou aqui, cara, só no chat eu não tinha visto. A máquina de estado é a mesma coisa que a máquina de Turing. A máquina de Turing ela pode ser representada com uma máquina de estado, né?
Máquina de estado é essa forma de representação. Entendeu? Então não é que é a mesma coisa, mas aqui você pode representar a máquina de Turing como máquina de estado, através de uma máquina de estado. Beleza? Tem dois tipos de máquina de estado. Esse é um dos tipos de máquina de estado. Né? Essa é a máquina de estado em que a cada transição você tem associado uma entrada e uma saída. Tem máquinas de estados que você tem associado só uma entrada, você não tem saídas a cada transição. Você tem só uma transição de estado mesmo. Mas aí é detalhe. Vou fazer uma chamada rapidinho.